Oi, pessoal, boa tarde. Bom, gente, deixa eu pedir desculpas para vocês, primeiramente. Não consegui postar aula ontem, como sempre faço, na terça-feira, porque a internet ficou instável o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro tentando gravar essa aula de ontem e não conseguia, de jeito nenhum. Mas eu estou tentando gravar hoje. Hoje é a última aula que a gente vai fazer, né? É a última parte do conteúdo, o último capítulo do livro. Só que, infelizmente, ele vai ter que ser sem a minha câmera aberta, né? Porque a internet ainda não tá boa. Eu cheguei a ver uma notícia de que era um problema no Google e estava dando alterações no Gmail. Não sei se é verdade, mas eu cheguei a ver notícia sobre isso. Então, a aula de hoje, a aula dessa semana, né? Vai ser a aula síncrono 9, curso de Introdução à Economia. A bibliografia é a mesma que a gente está utilizando, gente. Hoje, essa é a última aula do conteúdo, tá? Capítulo 11 que a gente vai ver. É a última aula desse conteúdo da segunda parte da matéria e a matéria da NAP 2. Tudo bem? Vamos lá. Bom, capítulo 11, o que a gente vai ver? A gente vai ver o lado monetário da economia, né? Lembrando que no capítulo 10, a gente viu o lado, a demanda de bens e serviços da economia. Agora a gente vai ver o lado monetário da economia. Tá? A gente vai ver alguns conceitos de funções de moeda, oferta e demanda por moeda, equilíbrio do lado monetário, tanto clássico quanto keynesiano, efeitos de política monetária, efeito Keynes, taxa de juros, tá bom? Vamos lá, moedas e conceitos. Moeda, conceitos e funções. A moeda pode ser definida como um ativo financeiro de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços e tem capacidade de pagamento instantâneo. Sua aceitação é garantida por lei e tem três principais funções. A sua função é garantida por lei, a sua aceitação, porque todo lugar tem que aceitar dinheiro, né? Um meio de troca tem que ser o dinheiro, obrigatoriamente, tá? E a moeda tem três funções principais, né? Ela é um instrumento de troca, ela é unidade de conta e ela é reserva de valor. O instrumento de troca, ela facilita a troca entre produtos e serviços, pode quantificar essas trocas, né? Na época do escambo, a gente não funcionava muito bem. Você trocava galinha por porco, né? Você trocava cadeira por vaca. Então, assim, não dava muito certo essas trocas, né? Mas aí não, aí entra uma moeda, né? Algo, né, na economia, e que começou a facilitar, né? Começou a ser aceitação geral para todos os lugares, todo mundo aceitava essa moeda, e você consegue quantificar, isso aqui custa 3 moedas, isso aqui custa 5 moedas, isso aqui custa 9 moedas, e assim por diante, tá? O segundo ponto, que ela é a unidade de conta, né, ela compara e agrega valor a coisas diferentes. Então, assim, unidade de conta eu tenho uma caneca aqui que custou 20 reais, eu tenho um estojo que custou 30, eu tenho uma caneta que custou 3, entendeu? Então, você consegue comparar e quantificar valores diferentes, tá? E reserva de valor, né? Pode ser guardado para uma aquisição futura. Você tem uma plantação de vagem, você não consegue guardar a vagem para você vender no ano que vem, né? O dinheiro você pode guardar, né? Então, reserva de valor. Beleza, gente. Oferta de moeda. Como que é o conceito da oferta de moeda, né? Conceito e composição dos meios de pagamento. A oferta de moeda é sinônimo de meio de pagamento, que é definido como estoque de moeda disponível para uso da coletividade a qualquer momento. É o que circula, né? O conceito de medir a liquidez para satisfazer as transações de bens e serviços. O saldo dos meios de pagamento é composto por saldo da moeda em poder do público, o PP, mais o saldo dos depósitos à vista, dos bancos comerciais, depósito à vista, DV. Tá? Então, M1 é igual a PP mais DV. Aí você vê no jornal, o M1 da economia aumentou, o M1 da economia diminuiu. É isso que eles estão falando, tá? O M1 da economia é o saldo de moeda em poder do público, mais o saldo de depósito à vista. É o que efetivamente está circulando na economia. Você vai no banco, tira o dinheiro, você vai na padaria, compra o pão, aí o cara da padaria vai no mercado para comprar o estoque dele, aí o mercado vai lá e paga o fornecedor. Esse é o dinheiro que está circulando de fato, tá bom? Meios de pagamento. Na literatura econômica, existem várias formas de constituir os meios de pagamento. O mais utilizado é o M1, que é isso que eu falei para vocês agora. Que é o total de moedas que não rende juros e é de liquidez imediata, ou seja, é aquilo que está efetivamente circulando entre as pessoas. Tá? Não rende juros porque ele está circulando, né? Ele não está numa aplicação, ele não está numa poupança. Ele está saindo daqui e indo para lá. Né? Você vai na padaria, dá o dinheiro, o padeiro vai no mercado, dá o dinheiro, o mercado paga o fornecedor, dá o dinheiro. Esse é o dinheiro que circula, tá bom? Em processos inflacionários, a relação entre o M1 e outros meios de pagamento costuma diminuir. Tá? Os outros meios de pagamento, M2, M3, M4, existem esses 4 tipos de M, tá? Que são os meios de pagamento da economia. Aí você vai acrescentando. No M2 tem mais variáveis, no M3 mais, no M4 mais.
Podendo as pessoas procurarão ficar com poucas moedas que não rendem juros e utilizá-las em aplicações financeiras para render juros. Isso é chamado de desmonetização. Por que acontece, né? Quando a gente está num processo inflacionário, quando as coisas estão caras, as pessoas querem reter o menos de moeda possível, né? Porque essa relação de mil, as pessoas não querem ficar com dinheiro na mão, porque está tudo inflacionado. Então, hoje custa R$5, amanhã vai custar 6. O seu dinheiro na mão perdeu o valor, né? Então, as pessoas, num processo inflacionário, elas tendem a procurar a ficar com poucas moedas com elas, reter poucas moedas, que não rende juros essa moeda que circula, e para fazer a aplicação financeira. Então, ela pega aquele dinheiro lá e joga na poupança, por exemplo, compra um título, enfim. Tá? Isso é chamado de desmonetização, quando você abre a mão do dinheiro por outra coisa que não seja o dinheiro. Criação e distribuição da moeda responde ao aumento ou diminuição da oferta de moeda disponível. O Banco Central ele tem o poder de criar e destruir a oferta de moeda. O que ele quer? Ele quer jogar moeda na economia? Ele compra títulos da dívida pública e joga dinheiro na economia. Ele quer tirar dinheiro de circulação? Ele quer reduzir o mínimo da economia. Ele vende título público para as pessoas compram um título e dão dinheiro para ele vai retendo aquele dinheiro. Tá bom? Oferta de moeda pelo Banco Central. O objetivo do Banco Central é regular o crédito e a moeda. Ele tem as seguintes funções. Ele é o banco emissor, ele que faz o dinheiro, literalmente, ele que emite moeda. Ele é o banco dos bancos, né? Se o banco precisar de alguma coisa, se os bancos comerciais precisarem de alguma coisa, eles recorrem ao Banco Central. Ele é o banco do governo, se o governo precisar de um empréstimo, alguma coisa assim, ele recorre ao Banco Central. E ele é o banco depositário de reservas internacionais. Entrou dinheiro estrangeiro, fica no Banco Central esse dinheiro, tá bom? Instrumentos de política monetária. O Banco Central ele tem a principal função de controlar a oferta de moeda, tá? Só que para isso ele dispõe de alguns instrumentos de política monetária, né? Algumas coisas que faz com que ele pode controlar. Tudo bem? Algumas coisas que faz com que ele consiga controlar esse dinheiro. Então, os instrumentos são emissões de moedas, é ele que emite, de fato, então ele consegue controlar o que ele está emitindo, o quanto ele está emitindo, tudo bem? Reserva obrigatória dos bancos comerciais. Os bancos comerciais têm que transferir uma quantia mensal para o Banco Central, que é uma reserva obrigatória, porque se o banco comercial quebrar, se ficar sem dinheiro, ele recorre ao Banco Central e o Banco Central acode ele. Então, a contrapartida é essa reserva obrigatória, esse depósito obrigatório que os bancos centrais têm que fazer. Operação de mercado aberto, operação de open market, é a compra e venda de título público. É aquilo que eu falei para vocês. Se o Banco Central quer diminuir o mínimo da economia, ele coloca título público, as pessoas compram um título e ele retém o dinheiro. Se ele quer aumentar o mínimo da economia, ele faz o contrário. Ele compra título público do governo e joga o dinheiro. Ele está dando dinheiro para pegar o título. Então, ele está jogando dinheiro na economia. Tá bom? Política de redesconto é quando o Banco Central faz empréstimos, tá? E regulamentação da moeda e do crédito. Esses são os instrumentos de política monetária que o Banco Central tem na mão dele para poder fazer. Oferta de moeda pelos bancos comerciais. Vamos lá. O banco comercial ele não cria moeda, né? Ele não cria moeda nem destrói moeda, mas ele altera a oferta de moeda na economia, né? Não é ele que faz a nota lá, igual o Banco Central, mas ele altera a oferta de moeda, porque ele pode emprestar mais do que ele tem, né? Os bancos, na verdade, virtualmente, eles têm um número muito maior em dinheiro do que em espécie, né? Até aquela história, se todas as pessoas no mundo hoje em dia for no banco ao mesmo tempo e tirarem todo o seu dinheiro de lá, a economia quebra do mundo, né? A economia mundial quebra. Então, é mais ou menos isso que ele faz, né? Ele altera a oferta de moeda na economia porque ele é capaz de emprestar dinheiro para as pessoas, tá? Então, ele tem esse poder também. Os bancos comerciais têm o poder de oferta de moeda, tá? Mecanismo multiplicador da oferta de moeda. Lembra da última aula que eu falei sobre o mecanismo keynesiano, o multiplicador keynesiano? É a mesma coisa. O multiplicador keynesiano é aquele negócio lá, o Bolsa Família gastou R$100 e aquilo gerou R$250 de consumo, por exemplo. Né? Vira uma progressão geométrica, eu já falei isso para vocês na última aula. E aqui é exatamente igual, só que aqui a gente está falando do lado da oferta da moeda. Tá? O multiplicador é igual ao multiplicador keynesiano de gasto, vira uma progressão geométrica e um depósito de R$100 lá que a pessoa faz, gerou um total de depósito de R$250. Então ele teve um multiplicador de 2,5. Tá? Então, existe um multiplicador da oferta de moeda, igualzinho existe um multiplicador keynesiano de gastos. Tá? O multiplicador keynesiano de gasto o governo gastou R$100 em gastos do governo, só que isso devolveu para o PIB, devolveu para o crescimento da economia, R$250, né? Então, ele teve um multiplicador de 2,5 ali naquele gasto de R$100 que ele fez,
para aquilo voltar para a economia em formato de R$ 250. Tá? Aqui é a mesma coisa lá da oferta da moeda. Né? Então, se o governo, quando ele vai fazer trabalhar a política monetária, o Banco Central, quando ele quer fazer a oferta de moeda, ele considera o multiplicador. Né? Ele vai falar assim, não, eu quero 1 bilhão em moeda girando. Ele tem que jogar um pouco menos, né? Porque ele sabe que vai ter um multiplicador que vai aumentar o valor. Tá? Base monetária. Base monetária é o total de moeda em poder do público mais as reservas dos bancos comerciais, que é o B igual ao PP, poder do público, mais o R de reserva comercial. Tá? Pelo mecanismo multiplicador, que é o Mzinho, que eu falei aqui em cima para vocês agora, a gente tem uma relação de Mzão, o M da economia, o M1 da economia, é igual ao multiplicadorzinho vezes a base monetária. Tá? A gente tem essa identidade, essa aqui embaixo que eu estou falando para vocês. Ó. Esse Mzão é o M1 da economia, que eu falei lá atrás. O M1 da economia, ele é nada mais que o valor do multiplicador de gastos, né, que no caso é o multiplicador da oferta de moeda, vezes a base monetária. Então, o M1 da economia vai gerar em torno do quê? Olha, em torno do que a base monetária criar, a reserva dos bancos comerciais mais moeda em poder do público, vezes aquela multiplicação do dinheiro, tá? Que aqui no exemplo de 2,50. Isso vezes isso vai dar o M1 da economia efetivo, o que de fato está circulando. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre demanda por moeda, é o outro lado, né? A gente viu um pouco da oferta, agora a gente vai falar sobre um pouco da demanda. Existem 3 motivos de demanda por moeda: transação, precaução e especulação. Transação e precaução já eram motivos do caso clássico da teoria econômica, né? Especulação foi introduzida nesse conceito a partir de Keynes, né? O Keynes, ele introduziu o motivo de especulação, tá? Transação, as pessoas querem e devem adquirir bens e serviços, elas querem trocar, isso é uma necessidade humana, né? De você fazer troca, você não vai plantar tudo que você come, você quer plantar uma couve, mas você quer comprar uma carne de outro lugar, você compra, né? Vantagem comparativa, né, gente? A gente vive de vantagem comparativa desde sempre. Motivo precaução, poupança, emergência, você quer guardar o dinheiro, você quer uma reserva, tá? E o motivo introduzido por Keynes foi o motivo por especulação. O Keynes falou assim, olha, eu entendo que o motivo de transação ele é importante por demanda por moeda, as pessoas querem moeda pelo motivo de transação, as pessoas querem moeda pelo motivo de precaução, só que existe um outro motivo que vocês não estão considerando. Elas também querem moeda para especulação, elas querem dinheiro para gerar mais dinheiro, elas querem especular, elas querem entrar no mercado de ação, colocar R$1.000 lá e fazer aqueles R$1.000 virar R$5.000 em 1 ano, em 2 anos, entendeu? Então, o motivo de especulação também é muito importante, tá? Aí, a função de demanda por moeda por motivo de transação, pelo primeiro motivo, tá? A função de demanda por moeda por motivo de transação é MD, MD é a demanda por moeda, tá? O MD. É moeda e o desenho de demanda. Igual ao casinho Y. O casinho é um coeficiente marshalliano, que é definido como a retenção média da moeda pela coletividade em relação à renda nacional, e o Y é o produto da economia, tá bom? É a renda monetária anual. Então, se eu tenho a minha demanda por moeda pelo motivo de transação, o que é? É o meu casinho vezes o meu Y. Ou seja, se eu fizer uma transformação ali embaixo, eu vou ter o que o casinho é igual à demanda por moeda pelo motivo de transação dividido pela renda monetária anual. Isso significa o quê? Isso significa um coeficiente marshalliano, que é definido como a retenção média de moeda pela coletividade em relação à renda nacional. Tá? Renda média da moeda pela coletividade é a demanda por moeda, de fato, e em relação à renda nacional, Y, é o nosso produto da economia. Tá bom? Então, esse casinho ele tem essa relação. Então, a nossa demanda por moeda ela pode ser escrita desse jeito ou desse jeito. Tudo bem? Demanda por moeda por transação, ela tem essa cara, essa identidade. Demanda por moeda por motivo precaução. Empresas e pessoas guardam dinheiro para emergências ou planos futuros, e é uma proporção da renda monetária. Então, a oferta de moeda, a demanda de moeda por motivo precaução é igual ao casinho Y, tem a mesma relação da anterior, só que também é igual ao casinho vezes o P vezes o Y, que o P é o produto, é o preço médio da economia, tá? É o preço vigente. Então, essa é a nossa identidade por a demanda por moeda pelo motivo precaução. E demanda por moeda pelo motivo de especulação é a introduzida pelo Keynes, falam que as pessoas querem moeda para fazer mais moeda, elas querem ganhar dinheiro em cima de dinheiro. Então, através de ganho de taxa de juros. Então, a demanda por moeda fica, a demanda por moeda, o MD, é igual em função de I, tá? Então, a demanda por moeda pelo motivo especulação é em função da taxa de juros,
tá? Essa é a nossa identidade. Aqui eu tenho 3 gráficos para mostrar as 3 tipos de demanda e a demanda total, que está no último gráfico. Esse primeiro aqui é o motivo transação, o MTzinho e o Pzinho. Então, é o motivo transação e precaução, tá? Aqui é a demanda por moeda em relação à taxa de juros, o nosso I, tudo bem? A qualquer choque na economia, um choque aqui, um choque aqui, um choque aqui, a taxa de juros, o aumento ou a diminuição da taxa de juros não interfere na demanda por moeda pelo motivo transação e pelo motivo precaução. A taxa de juros pode estar alta, pode estar baixa. As pessoas vão continuar gastando dinheiro, as pessoas vão continuar poupando dinheiro. Isso não tem a ver com taxa de juros. Tudo bem? E aqui o terceiro motivo, por especulação. Aqui sim tem uma relação dependente com a taxa de juros. Tá? Conforme você reduz a taxa de juros, você aumenta a demanda por moeda. E o contrário funciona. Conforme você aumenta a taxa de juros, você diminui a demanda por moeda. Por quê? Se a taxa de juros está alta, eu vou aplicar meu dinheiro, eu não vou gastar, eu não vou investir, eu não vou abrir uma fábrica. Eu vou guardar ele, porque a taxa de juros está alta, então vai me render um dinheiro legal. Tá bom? Então, a relação de demanda por moeda e taxa de juros é inversa, tá? Se a demanda está alta, a demanda por moeda diminui, porque as pessoas vão querer ganhar a taxa de juros. Se a taxa de juros está muito baixa, não compensa ficar segurando moeda, não compensa guardar moeda. Então, a sua demanda por moeda vai aumentar, você vai fazer um empréstimo, você vai fazer um investimento, você vai abrir uma fábrica nova, uma filial, enfim. Então, você vai aumentar a sua demanda por moeda porque a taxa de juros não está compensando. Tá? Gente, se eu perguntar para vocês as funções da moeda na prova, eu quero, obrigatoriamente, que vocês me respondam as funções, quais são as funções, para que cada uma serve, e que vocês coloquem as identidades, tá? Olha, a função moeda por motivo transação é essa aqui, você vai explicar o que é cada item. Você vai colocar a função da moeda por motivo precaução, ele vai colocar essa identidade e vai explicar como que funciona. Se especulação, mesma coisa, você vai falar que a demanda por moeda é em função da taxa de juros. E depois você vai fazer os gráficos e me explicar que por motivo transação e motivo precaução, a moeda não tem impacto da taxa de juros, a oferta de moeda não tem impacto pela taxa de juros, ela tem a mesma quantidade. E, pelo motivo especulação, existe uma relação indireta com a taxa de juros. E aqui é uma demanda total por moeda, né? A demanda total por moeda é somar esse com esse, né? Então fica uma curva assim. Tá? A demanda total por moeda é igual à demanda de motivo de transação, motivo de precaução, que é igual à demanda por motivo de especulação. Então, aqui a gente fez um gráfico só, que é a nossa demanda total de moeda, considerando os 3 motivos. Se por acaso eu perguntar isso na prova de vocês, eu quero que vocês me respondam isso. Os motivos de demanda por moeda, explicar cada um deles, colocar as identidades deles, essas equaçõezinhas, e explicar isso, né? E os gráficos, tá? Eu vou considerar uma questão completa se eu der uma questão dessa na prova e você me falar tudo isso que eu falei, tá bom? Equilíbrio do lado monetário da economia. Vamos falar um pouco do equilíbrio agora, né? Iremos falar das mais conhecidas. Caso clássico, caso keynesiano, tá? Equilíbrio clássico, equilíbrio keynesiano. Supõe-se que a oferta é inelástica em relação à taxa de juros, tá? Ela é fixada institucionalmente, depende do tipo de política que o governo quer fazer. Então, na oferta de moeda, o governo não está relacionando a oferta de moeda com a taxa de juros. Ele estipula quanto que ele vai ofertar e pronto, depende do que ele quer fazer lá. Tudo bem? Então, o equilíbrio do lado monetário, pela teoria clássica, é a oferta de moeda é dado. Por isso que está aqui um MS, é a oferta, né? MS é sell M de moeda, então é a oferta de moeda que você está tendo, né? Igual ao M0. Esse M0 ele está considerando com um M fixado institucional. Alguém, Deus, chega na Terra e fala, a oferta vai ser tanto, né? Você não depende de nada, você não relaciona taxa de juros nem nada disso. O governo chega lá e fala quanto que vai ter de moeda na economia e vai ser aquilo e acabou, tá bom? Então a oferta de moeda é dada, ela é fixada institucionalmente. A demanda por moeda, eu já falei para vocês lá no caso passado, a demanda por moeda do lado clássico é o casinho, que é o nosso coeficiente marshalliano, que é o nosso multiplicador, vezes o P, que é o nível de preço da economia, vezes o Y, que é o nosso produto da economia, nosso PIB, tá? Essa é a nossa demanda por moeda total, do lado clássico, né, da teoria clássica. O equilíbrio você iguala essas identidades, né? Você fala que a oferta fixada institucionalmente é igual à oferta de moeda, que é igual à demanda por moeda, que você colocou aqui embaixo, que é igual ao nosso fixado institucionalmente, igual à nossa relaçãozinho, KPY,
tá? Isso pode ser reescrito como MVPY. MVPY o quê? Isso aqui é a teoria quantitativa da moeda, que ele fala que o número de vezes de giro que esse V, que é a velocidade de renda da moeda, faz na economia, é como se fosse o multiplicador keynesiano deles, mas é no caso clássico, né? Então ele fala, na teoria quantitativa da moeda, V é a velocidade de renda da moeda, que é o número de giros que uma unidade monetária dá. Um dinheiro ele sai daqui, roda, 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 roda. Quando ele volta para mim, ele completou um giro, tá? Esse é o inverso do coeficiente marshalliano, ele é o inverso do casinho. Então, na teoria clássica, no caso clássico, qual é a oferta de moeda? Ah, é o MS igual ao M0, fixado institucionalmente. Qual é a demanda por moeda no caso clássico? A demanda por moeda no caso clássico é o KPY, eles têm essa relação e que ele faz essa identidade. Ah, mas como que fica no final? MVPY é o nosso equilíbrio da moeda pela teoria clássica. MV é o M1 da economia, V é a velocidade de renda de moeda, P é o nível geral de preço e o Y é o nosso produto. O nível geral de preço vezes o nosso produto da economia é igual ao M1 da economia vezes a velocidade que ele gira num ciclo. Tudo bem, gente? Ficou claro? Se eu perguntar para vocês, expliquem para mim, do lado da teoria clássica, o equilíbrio monetário. Aí você tem que explicar isso aqui, que eu falei. Isso aqui, tudo que está nesse slide. Tá bom? Equilíbrio do lado monetário, só que do lado keynesiano agora. A oferta de moeda também é dada institucionalmente, ela é estipulada, né? Então, também tem uma relação com o M0. A demanda por moeda é diferente. A demanda por moeda não é KPY, não é igual essa aqui. A demanda por moeda do lado keynesiano, pela teoria keynesiana, que é pelo motivo de especulação, fala que tem uma dependência do produto, ele depende do produto da economia e da taxa de juros, tá? Então, nosso equilíbrio é a identidade. O que é institucionalizado da oferta de moeda, é igual à oferta de moeda efetivamente que acontece, que é igual à demanda por moeda, e a fixada institucionalmente é uma função do produto da economia e do taxa de juros, tá? Então, o que é institucionado fixamente, né? O que é fixamente institucionalizado na economia de moeda, de qual vai ser a oferta de moeda, ela fala, olha, a oferta de moeda vai ser igual à demanda de moeda, e isso tem uma função com o produto da economia e com I, e com a taxa de juros, tá bom? Teoria keynesiana da moeda depende da elasticidade da demanda da moeda em relação à taxa de juros. Elasticidade vocês já viram o que é, né? A sensibilidade de um produto, de um item em relação a outro item, né? Que nesse caso é a oferta de moeda é sensível em relação à taxa de juros. Nesse caso é a taxa de juros e produto da economia, tá? Então, para o modelo keynesiano, a taxa de juros é o resultado do equilíbrio entre oferta e demanda da moeda, tá? Teoria clássica, teoria keynesiana, equilíbrio do lado monetário da economia da teoria keynesiana é isso aqui. Beleza, galera? Aí eu tenho oferta de moeda do caso clássico e equilíbrio keynesiano. Tudo bem? Mesma relação aqui, a oferta de moeda no eixo X, a minha taxa de juros no eixo Y, e a minha oferta no caso clássico é dada institucionalmente, é fixada institucionalmente, então ela não depende da taxa de juros, então ela fica retinha aqui, tá? Ela é inelástica, ela é completamente insensível à taxa de juros. A taxa de juros pode estar aqui, ela não se move uma palha, tá bom? E aqui a gente tem o equilíbrio graficamente do lado keynesiano, o equilíbrio da teoria keynesiana, tá? O equilíbrio fala que o que é institucional, o que é colocado de moeda institucionalmente, é exatamente igual à oferta de moeda que a economia propõe. Tudo bem? E que a demanda por moeda tem uma relação dependente dado o nível de renda das pessoas, né? Então as pessoas vão querer mais ou menos moeda. Então esse gráfico aqui vai deslocar para cima ou ele vai deslocar para baixo, dependendo do quê? Dependendo da taxa de juros, né? Então a taxa de juros está aqui em cima, esse gráfico vai cortar aqui, ó. A demanda por moeda vai ser a mesma aqui, no caso clássico, só que ela vai ter uma taxa de juros bem mais alta, tá vendo? Porque a oferta de moeda é fixada institucionalmente, mas a demanda não, né? A demanda depende da taxa de juros. Então, se a taxa de juros estiver alta, a demanda por moeda vai estar aqui em cima, e se a taxa de juros estiver aqui embaixo, a demanda por moeda vai estar aqui embaixo. Beleza, galera? Efeito Keynes, vou falar, deixa eu só tomar uma aguinha de novo aqui. Efeito Keynes, vamos lá. A relação entre o aumento da oferta monetária e o nível de renda de preço é mais indireta que na TQM, a teoria quantitativa da moeda, tá? No caso clássico.
dada a inclusão da taxa de juros no sistema. A teoria quantitativa de moeda não considera a taxa de juros. A taxa de juros foi introduzida nesse modelo como um terceiro motivo de especulação, e agora ela é um equilíbrio, a demanda por moeda pelo motivo de especulação tem uma relação direta com a taxa de juros, ela depende da taxa de juros. E na TQM, na teoria quantitativa da moeda, não, né? Você não tem uma dependência de taxa de juros ali. O efeito de política monetária sobre o nível de renda é conhecido como efeito Keynes, pois a expansão da moeda tem um passo a passo. Primeiro ponto, quanto mais moeda, mais barato ficam os investimentos. Um excesso de moeda causa uma queda na taxa de juros, que provoca um aumento nos investimentos. Então, no nosso modelo agregado do produto, quanto mais moeda, mais barato é investir, um excesso de moeda cai a taxa de juros, o que aumenta o investimento, porque a taxa de juros tem uma relação inversa com o investimento. Se a taxa de juros está alta, o investimento cai porque as pessoas vão aplicar o dinheiro. Se a taxa de juros está baixa, as pessoas vão deixar de aplicar porque não está compensando e vai abrir uma fábrica. Tá? Então, esse primeiro passo afeta diretamente, aumenta o investimento do agregado, e isso faz com que aumente o produto da economia. Tá? O segundo passo é, a demanda por investimento é um dos elementos da demanda agregada, que é o que eu já falei para vocês. Então, pode esperar que o nível de renda Y aumente e que o nível de preço permaneça constante, tá? Então, nesse caso, você tem muita moeda de circulação, o investimento fica barato, excesso de moeda causa uma diminuição da taxa de juros, causa um aumento no investimento. Esse aumento de investimento, ele vai manter um nível de renda real, vai fazer que o produto aumente, porém o nível de preço permaneça constante. Então, nesse caso, não vai ter inflação, tá? Isso aqui não vai gerar inflação, só vai gerar um produto maior para a economia. Esse é o chamado efeito Keynes, tá? Ele tem esses dois passos. Ele acontece dessas duas formas, tá bom? E a gente também tem a armadilha da liquidez, que também é dita pelo Keynes, né? O Keynes diz que existe uma possibilidade da política monetária ser totalmente ineficaz para tirar uma economia do desemprego. Lembrando que na teoria keynesiana, ele sempre fala do desemprego como constante, existe desemprego, né? Ele não considera um produto potencial, ele não considera um pleno emprego da economia. Ele fala que tem desemprego de mão de obra e de fatores de produção, né? Então, a economia em depressão, né, a economia com baixa taxa de juros, só movimentaria uma demanda por especulação, o que não aumenta a capacidade produtiva, nem a demanda agregada, nem o emprego. Então, a armadilha da liquidez é as pessoas, numa época de recessão, numa época de que a economia está ruim, a baixa da taxa de juros vai aumentar a especulação pelo dinheiro, não vai aumentar o investimento, né? E quando você aumenta a especulação, você não está aumentando capacidade produtiva, você não está aumentando investimento agregado, né? Você não está aumentando o consumo, o gasto do governo, exportação. Então, no produto da economia não vai dar efeito nenhum, tá? Então, você com uma baixa taxa de juros, você vai ter uma grande demanda de moeda por especulação, só que isso não vai gerar nada, não vai gerar produto potencial nenhum, não vai gerar emprego, não vai gerar investimento, não vai gerar consumo. Então, por isso que fala armadilha da liquidez. Tem muito mais de circulação, a economia está em baixa, então esse dinheiro a galera vai pegar para aplicar esse dinheiro e não vai fazer nada produtivamente. Tá? Essa é a chamada armadilha da liquidez. Eficácia das políticas monetária e fiscal. Pode ser avaliado com base em sua velocidade de implementação, pelo grau de intervenção da economia e pela importância relativa das taxas de juros e do multiplicador keynesiano. Tá? Velocidade da moeda, que é a nossa teoria clássica lá, na TQM. A política monetária é mais eficaz, ela é mais rápida, né? Porque o governo é tipo Deus, ele desce e fala assim, olha, a oferta de moeda vai ser tanta. E beleza, ele está dado, é rápido, né? Lembrando que a política fiscal, ela demora, porque você tem que jogar o que vai ser gasto nesse ano para você gastar no ano que vem, né? Tem que entrar no plano plurianual do governo. Grau de intervenção, a política fiscal é mais eficaz. O governo consegue atingir melhor as camadas quando ele faz uma política fiscal. Política de gasto, ele aumenta tributo, tributa quem é mais rico, ou ele faz programa social, dando renda para pessoas de baixa renda, né, como o Bolsa Família, por exemplo. Né? Então, ele é mais eficaz no sentido de intervenção. Tá? Taxa de juros, quanto mais sensível a política monetária, é mais eficaz. Tá? Então, a política monetária é eficaz por quê? Porque dentro do nosso modelo keynesiano, ela depende diretamente da taxa de juros. Tá? Taxa de juros, quanto maior a demanda por moeda por especulação, menos eficaz é a política monetária. Então, você tem um aumento da taxa de juros, mas se a sua demanda por moeda for pelo motivo especulação, eficaz não vai ser a sua política monetária. Lembra da armadilha da liquidez? É exatamente esse caso. Tá?
Sua política monetária é completamente eficaz porque as pessoas estão pegando dinheiro só para especular, elas não estão aumentando capacidade produtiva. E o multiplicador keynesiano, quanto maior o multiplicador, mais eficaz é a política fiscal. Tá? Então, aquele multiplicador de gastos lá do consumo, lembra? Que é o Y, que é o consumo, né, o Czão, igual ao Azinho, que é o consumo autônomo, mais o B vezes o Y, mais aquela parte que depende da sua renda. Né? Então, se o seu multiplicador keynesiano lá for alto, mais eficaz é a sua política de gasto, né, sua política de fiscal. Né? Tanto para gasto do governo quanto para tributo. Né? O governo gasta R$100 com Bolsa Família e tem um retorno na economia de 250, por exemplo. Né? Então, a política fiscal ela é eficaz quanto o seu multiplicador keynesiano for maior. Beleza? E, por último, a importância da taxa de juros. A taxa de juros representa o dinheiro no tempo. Né? A taxa a qual os bancos emprestam fundos depende basicamente de oferta e demanda de dinheiro na economia. Como o Banco Central tem um monopólio da emissão da moeda, ele influencia essa taxa. Quando muda o nível dos juros, todos os mercados da economia são afetados. Uma alta de juros pode ocasionar algumas coisas. Aumento do custo de oportunidade de estocar mercadoria, lembrando que estoque é custo, né, gente? Mercadoria parada é custo. Ingresso de recurso financeiro em outros países, tá? Se a taxa de juros no Brasil está alta, outros países não vão entrar aqui. Aí se deu uma melhorada, né, se deu uma reduzida a taxa de juros, outros países vão se sentir confiáveis de vir para cá e aplicar e construir uma fábrica aqui e gerar emprego aqui, tá? O instrumento é um instrumento anti-inflacionário, a taxa de juros, né? Inibe o consumo agregado através de custo alto de empréstimo. Então, assim, juros está elevado, a galera não vai pegar dinheiro no banco, né? Tá muito caro, você pega 5 mil para pagar 15, né? Desestimula investimento público e privado. Quando você aumenta a taxa de juros, você desestimula o investimento. Quando você diminui a taxa de juros, você estimula investimento. Tem uma relação inversa uma da outra, né? Investimento e taxa de juros. E aumenta o custo da dívida pública interna. Então, assim, a importância da taxa de juros é por vários motivos, né? Só que a taxa de juros só funciona, ela só é nossa amiga, ela só vai estar do nosso lado quando a gente consegue controlar a taxa de juros, né? A gente fica fazendo esse mecanismo de política monetária, ou política fiscal, ou política cambial, para mexer na taxa de juros, para manter ela numa banda cambial, né? Porque o sistema brasileiro hoje ele adota meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, né? Então, a taxa de juros ela é importante para esse controle, né? O câmbio flutuante ele bate nas bandas em cima e embaixo, né? Meta de inflação sempre tem que estipular qual vai ser a meta do ano, né? Quando a inflação vai atingir. E o superávit primário sempre ficar no positivo, né? Então, essa importância da taxa de juros ela é necessária, e a gente precisa da taxa de juros para tudo isso que eu falei para vocês, para a economia funcionar como um todo, né? Não só pelo motivo da especulação, é por várias outras coisas. Gente, eu acabei a aula de hoje, eu acho que terminou de gravar aqui, se eu estou falando aqui que nem um besta sozinho, eu vou ficar muito puto. Porque ontem eu gravei a aula pela metade 3 vezes, porque toda hora a minha internet caía. Gente, estudar e fazer os fechamentos do capítulo todo, lembrando que uma turma faz prova semana que vem já, tá? Então não vai ter uma conversa comigo antes, vai ser prova direto. Então, galera, da quarta-feira, semana que vem, quarta-feira, 6 horas da tarde, eu posto a prova no Cigar para vocês. Então, fiquem atentos, tá? Galera, de terça-feira, semana que vem a gente conversa e a gente faz a prova no outro momento, tá? Esse foi o último capítulo do conteúdo, então, assim, aqui eu acabo o conteúdo de fato, eu fecho o conteúdo com vocês. Atente-se às datas das NAP 2, tá? Então, galera de quarta, NAP 2 semana que vem. Galera de terça, na outra semana é a NAP 2. Entrega da lista de exercício 2 e os fechamentos, que já está no Cigar as datas lá certinho, tá? Dúvida sobre a aula de hoje, pode entrar em contato comigo e tudo. Vamos falar um pouquinho agora sobre NAP 2, substitutivo e NAF. NAP 2, né? Vocês já sabem quando que vai ser a NAP de vocês. Prova escrita no mesmo formato da NAP 1, 6 e pouquinho da tarde eu posto a prova no Cigar, vocês vão baixar a prova, vão pegar seu caderno, colocar nome, resolver as questões, digitalizar, escanear e me mandar a prova por PDF, bonitinho, dentro daquelas regras que eu passei para vocês, que deu alguns trabalhos na NAP 1, mas deu bem poucos, tá? Substitutiva, depois da NAP 2, depois que eu soltar a nota da NAP 2, que vai ser o mais rápido possível, na verdade, eu vou jogar uma enquete para vocês responderem sobre a substitutiva, quem que vai fazer a substitutiva.
Só vai poder fazer a substitutiva quem responder sim na enquete, tá? Quem não respondeu ou respondeu não, eu não vou deixar fazer a substitutiva. Então, levem a sério. Só coloque sim só se você for fazer, de fato, tá bom? E a prova escrita do conteúdo todo. Então, não esqueça, vai ser uma prova grande, vai ser uma prova de bastante conteúdo, tá? A NAF, quem for para a NAF, quem ficar lá de 4 a 5,9, né? Prova escrita do conteúdo todo, a NAF. Vai ser uma prova extensa que eu vou postar no dia do plano de aula de vocês. Atentem-se ao plano de aula. Beleza, galera? Qualquer coisa me manda mensagem, me manda e-mail, qualquer coisa para falar comigo, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês nesse semestre. Eu estou muito feliz de dar aula para vocês. Eu estou muito, muito contente em estar na UFRA. Tudo bem? Então, eu espero que eu tenha ensinado pelo menos um pouquinho do que eu sei sobre economia, do que eu entendo sobre esse conteúdo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o máximo possível. Tá bom, pessoal? Abraço, então. Fiquem bem aí. E qualquer coisa me procurem sempre que vocês precisarem. Tá certo? Eu vou interromper minha gravação aqui, minha apresentação. E eu já vou parar a gravação. Eu espero que tenha gravado tudo. Eu até vou olhar agora. Interromper a gravação. Beleza, galera. Tchau, tchau.